Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as maiores posições do bilionário Luiz Barsi. Então vamos falar aí do que o Barsi tem na carteira. Bom, ele revelou aí essas ações, inclusive ele está comprando aí essas ações. É claro que o objetivo desse vídeo não é recomendar a compra ou venda de ativos, mas vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos comentar sobre essas participações do Barsi e a minha opinião sobre esses ativos no momento. Vamos começar falando do Banco do Brasil, que é a quinta maior posição do Barsi. É um banco estatal, como vocês sabem, que tem um histórico centenário, é um banco praticamente aí inquebrável, até já ocorreu em alguns momentos que o governo ele teve que salvar o banco, mas esse é um ponto positivo, inclusive, que o Barsi cita das estatais, que muitas vezes as estatais estratégicas, se elas passarem por dificuldades, o governo pode interferir ali para não deixar essa empresa quebrar. Então é como se elas fossem praticamente inquebráveis. O Barça ele é sócio do Banco do Brasil há mais de 50 anos. Hoje o banco vive um momento negativo, um momento aí péssimo, na verdade, visto como cíclico, porque ele está tendo algumas dificuldades com relação à inadimplência do agro, principalmente essa questão da inadimplência no agro vem impactando muito os resultados, mas como a gente sabe também o agronegócio ele é muito importante aqui no Brasil. Ele corresponde aí a um percentual bem elevado do PIB do nosso país e é cíclico, pessoal. Então existe uma tendência aí para a gente ter uma virada do ciclo, o agro começar aí a se sair melhor e, consequentemente, as ações do Banco do Brasil vão se beneficiar, já que ele tem todo esse histórico aí de dar crédito para o agro e é um crédito aí relativamente seguro nesse momento aí que está com essa maior dificuldade. Então, é uma situação vista como cíclica. A tese hoje de investimento é que a ação é barata e ela é uma forte pagadora de dividendos, então a gente tem um histórico muito forte de pagamento de dividendos. A ação negocia abaixo do valor patrimonial, um patamar assim muito favorável para o investidor de longo prazo e que acredita no negócio. É claro que a gente tem a questão aí do risco político e tem essa questão do agro aí impactando, então pode ser que a recuperação, pessoal, ela não seja tão breve, mas no caso do Barça aí, ele ainda investe para o longo prazo, então ele não está se importando com isso. E a gente está falando também de um cara que ele é bilionário, então se oscilar um pouco ali as ações, ele recebeu um pouco menos de dividendo por um período, ainda assim ele vai receber muito dinheiro, possivelmente muito mais do que ele precisa aí para sobreviver. Então, realmente é uma tese que faz muito sentido, uma ação barata e que tende a entregar uma recuperação no médio e longo prazo. Bom, a gente tem aqui como quarta maior posição, e é bem interessante o Barsi montar essa posição aqui em uma empresa que é um IPO relativamente recente, então ele visualizou pontos muito positivos nessa empresa, inclusive para superar até a sua posição no Banco do Brasil. Então, a Caixa Seguridade, ela vem aí trazendo seguros e previdência, obviamente, esse o core business da empresa. Ela tem uma base de milhões de clientes da Caixa, então, pessoal, a gente tem aí bastante cliente para trabalhar. As margens são bem altas e a tese principal é que o seguro é um dos melhores negócios de renda. E o Barsi, ele enxerga aí uma combinação bem interessante na Caixa Seguridade. É uma empresa que tem dividendos recorrentes, que paga bastante, inclusive tem um payout bem elevado, então para quem gosta de dividendo é um case interessante. Porém, pessoal, não é uma ação barata, tá? Ela vem negociando aí num patamar, vamos dizer assim, elevado, então não é uma barganha aí para você sair comprando, tem que ter cautela pela questão do preço, mas é um ativo muito bom, muito interessante. E a maior parte das receitas provém do seguro habitacional. Então a pessoa vai financiar o imóvel ali, já vai fazer o seguro embutido.
E isso acaba beneficiando bastante aí os resultados da Caixa de Seguridade. Então a gente tem essa combinação, uma base de milhões de clientes com aí as receitas do seguro habitacional do pessoal que está fazendo o financiamento e, consequentemente, também o cara já vai ter o seguro habitacional, financiamento, ele pode fazer novas contratações de outros produtos da Caixa de Seguridade, ampliando ainda a rentabilidade. Então, é uma tese também que faz muito sentido, principalmente para quem quer uma ação defensiva, também busca por dividendos. É só ter cautela aí para não pagar muito caro. Terceira maior posição é a Auren, então é uma geradora de energia elétrica, uma empresa que tem contratos de longo prazo, receita previsível. A tese no Barça é que a energia já nasce vendida, então já está gerando energia, já tem ali quem vai utilizar. E o foco é em estabilidade e dividendos, então é uma ação estável e que paga dividendo. É uma empresa aí que vem passando um momento conturbado, porque fez aí uma aquisição da AES Brasil, que foi uma aquisição não tão bem vista pelo mercado, acabou aumentando seu endividamento. Essa ação aqui é uma ação que o Barsi carrega há muito tempo, que é a antiga CESP, então é por isso que ele tem ela aí como posição relevante também, porque no início, quando ele se aposentou, para quem não sabe a história dele, o objetivo era acumular aí uma quantidade X de ações da CESP, só com as ações dessa empresa ele iria viver só dos dividendos, então é uma tese antiga aí do portfólio do Barsi, e aí a empresa foi passando por mudanças, foram acontecendo diversos processos até se tornar aí a Auren. Então, acaba sendo uma posição relevante da carteira dele, que ajudou muito aí ele a se tornar o investidor que ele é, chegar ali na independência financeira, mas é um ativo que eu particularmente não compraria. Dentro do setor de energia elétrica, eu vejo outras empresas como maior oportunidade, ou até mesmo empresas que têm maior qualidade do que a Auren, mas a gente respeita a posição dele, não tem como contestar os resultados do Barça. Então, ele é uma figura aí excepcional. Bom, a gente tem aí em segundo lugar a Klabin, que é a segunda maior posição. É uma empresa de papel, celulose e ativos florestais. Tem um controle familiar, então ele vê isso como algo positivo. Autossuficiência em terras e florestas por décadas, então é uma empresa autossuficiente, não vai demandar aí de ajuda de ninguém, vamos dizer assim. Tem dividendos trimestrais, não são dividendos assim estratosféricos, é uma empresa que paga aí dividendos razoáveis, mas nada assim muito elevado, até porque é uma empresa cíclica e muito da tese vem de ter ativos reais, que é terra e floresta. Então, a gente está falando de terra. E a gente tem, com isso, um hedge parcial contra a inflação. Se espera que essas terras, ao longo do tempo, elas continuem se valorizando e gerando aí uma proteção contra a inflação. É uma empresa cíclica, sensível ao dólar e celulose. Então, é uma empresa que tem uma parte interessante das receitas aí do mercado externo, em torno aí, de 50%, 60% ali vem de exportação, mas também que atua no mercado interno, também com percentual relevante da receita, e depende aí da questão dos ciclos. Então, pessoal, nesse caso aqui você tem que ter bastante cautela, porque na baixa do ciclo, a empresa ela pode desvalorizar bastante, perder lucratividade, e na alta do ciclo ela pode ter resultados extraordinários, forte valorização, dividendos acima da média, mas a tese entra aqui no terra mais florestas. Tem a exposição ao dólar também, que é muito bacana, então uma empresa que faz muito sentido vocês estudarem. E a primeira posição, a maior posição do Barsi e que fez ele se tornar um bilionário, que entregou aí um retorno extraordinário na carteira dele, é a Unipar, é uma empresa química pesada, então tem PVC, cloro, soda, crescimento explosivo do lucro no passado, então a empresa aí que valorizou mais de 6.000%,
e o Barsi pegou ela em um momento delicado, que a empresa passava por dificuldade, a empresa acabou aí modificando a gestão, se tornando mais profissional e virou o que virou, muito bem gerida e resultados aí incontestáveis. É uma empresa que tem forte geração de caixa em ciclos bons, então ela é altamente cíclica e concentrada. Na hora de investir, você tem que estar preparado aí para fortes oscilações, inclusive para baixo. Então, pessoal, faz muito sentido aí para quem quer investir seguindo os passos do Barsi, trabalhar aí o estômago, se preparar para a volatilidade, porque não é fácil ser sócio da Unipar. Ela não é conservadora, apesar do histórico, e é lógico, como eu falei para vocês, entregou aí bons resultados, vem entregando. Ela vende produtos essenciais para diversos setores, então acaba que tem muita demanda para os produtos da Unipar, que é muito utilizado para indústrias no geral, e acaba que ela tem aí essa geração de caixa fortíssima, que é bem interessante. Bom, essas aqui são as principais ações do Barsi, todas as ações são ações que eu teria tranquilamente, é claro, umas eu teria em participação maior do que outras, pela questão ali do nível de risco, todas as ações ele cita que possivelmente está comprando, só não entrou em detalhes com relação à quantidade. Vale muito a pena o estudo desses ativos, reforçando novamente, não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.